Enquanto Moisés permanecia no monte recebendo as instruções de Deus, o povo de Israel começou a se impacientar com sua demora. Tomados pela incredulidade e pela falta de fé, pediram a Arão que fizesse para eles um Deus que os guiasse. Arão cedeu à pressão e, com o ouro trazido pelo povo, construiu um bezerro de ouro. Então os israelitas começaram a adorá-lo, oferecendo sacrifícios e se entregando à idolatria. Esse ato foi uma grave quebra da aliança recém-estabelecida. O povo que havia visto o mar se abrir, que havia provado o maná e a água da rocha, agora se curvava diante de uma estátua feita por mãos humanas. Quando Deus viu o que acontecia no acampamento, sua ira se acendeu, e ele disse a Moisés que destruiria aquela nação e faria dele um novo povo. Mas Moisés se colocou como intercessor. Ele clamou a Deus em favor de Israel pedindo misericórdia. Argumentou que a destruição do povo faria os egípcios zombarem, dizendo que o Senhor os tirou do Egito apenas para destruí-los no deserto. Moisés suplicou: perdoa agora o pecado deles, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Esse ato de intercessão revela a grandeza de coração de Moisés. Ele não buscou sua própria glória, mas colocou-se na brecha pelo povo, refletindo o amor e a compaixão de Deus. Ainda que o pecado trouxesse consequências, a intercessão de Moisés foi instrumento para que Israel não fosse destruído. Essa história nos ensina sobre o perigo da idolatria e sobre o poder da intercessão. Assim como Moisés intercedeu pelo povo, Jesus Cristo hoje é o nosso intercessor diante do Pai, garantindo-nos perdão e reconciliação. Se você crê no poder da intercessão e no perdão de Deus, escreva nos comentários: Senhor, tem misericórdia de nós. Apesar das falhas do povo e das constantes murmurações, Deus permaneceu fiel à sua promessa. Ele não apenas conduziu Israel pelo deserto, mas também manifestou a sua presença de forma visível. Durante o dia, uma coluna de nuvem guiava o povo. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Isso mostrava que o Senhor estava com eles em cada passo da jornada. Moisés, como líder, tinha um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz que o Senhor falava com ele face a face, como quem conversa com um amigo. Esse nível de intimidade fazia de Moisés um líder diferenciado, que não dependia de estratégias humanas, mas da direção do próprio Deus. No entanto, mesmo Moisés, homem de fé e obediência, não entrou na terra prometida. Em um momento de pressão e ira contra o povo, ele desobedeceu à ordem do Senhor ao ferir a rocha em vez de apenas falar com ela. Por causa disso, Deus disse que ele veria a terra, mas não entraria nela. Assim, no Monte Nebo, Moisés contemplou de longe Canaã e ali descansou em paz. Sua missão, porém, foi cumprida com excelência. Ele libertou o povo da escravidão, estabeleceu a lei, guiou Israel no deserto e, sobretudo, deixou um legado eterno de fé, obediência e intimidade com Deus. Sua vida nos ensina que liderança verdadeira nasce da dependência do Senhor e que a maior conquista não é entrar em uma terra física, mas permanecer fiel até o fim. Moisés foi um instrumento que apontou para Cristo, o libertador definitivo, que não apenas nos tira da escravidão do pecado, mas nos conduz à vida eterna. Se você deseja viver guiado pela presença de Deus todos os dias, escreva nos comentários: Senhor, quero a tua presença na minha vida. A vida de Moisés nos mostra que a verdadeira riqueza não começa em bens materiais, mas em obediência a Deus. Desde o chamado na sarça ardente, ele entendeu que, mesmo inseguro, precisava confiar no Senhor. Essa obediência foi a chave que abriu portas para milagres, libertação e provisão. Quando Moisés voltou ao Egito, não tinha ouro, não tinha exército e nem posição social. Era apenas um pastor de ovelhas com um cajado simples, mas ele tinha algo muito mais valioso: a presença e a promessa de Deus. A Bíblia nos ensina que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10:22. A riqueza de Moisés começou aí, em obedecer à voz de Deus. Ele não precisou buscar poder nos palácios do Egito. Pelo contrário, deixou para trás o luxo que possuía como príncipe, para ser servo do Senhor. Essa escolha, aparentemente de renúncia,
foi, na verdade, a semente de uma colheita de honra e prosperidade. A lição aqui é clara. Quando obedecemos, mesmo que aos olhos humanos pareça perda, para Deus é investimento. Moisés abriu mão de um trono passageiro no Egito para receber um legado eterno diante do céu e da terra. Se você crê que a obediência é a porta da verdadeira riqueza em Deus, escreva nos comentários: eu escolho obedecer ao Senhor. Quando Deus libertou Israel da escravidão, Ele não apenas os tirou do Egito, mas também os fez sair com riquezas. Moisés foi o líder escolhido para conduzir essa grande multidão, e através dele, o Senhor cumpriu sua promessa feita séculos antes a Abraão, que sua descendência sairia da terra de servidão com grandes bens. Gênesis 15:14. Naquela noite da Páscoa, após a 10ª praga, o faraó finalmente permitiu que os hebreus partissem. Mas Deus fez algo extraordinário. Inclinou o coração dos egípcios a entregar ouro, prata e roupas ao povo de Israel. O livro de Êxodo relata que os hebreus pediram e receberam de tal forma que despojaram os egípcios. Êxodo 12:36. Imagine a cena. Um povo que por gerações conheceu apenas a escravidão, agora carregava consigo tesouros, joias, tecidos preciosos e riqueza abundante. Aquilo não era fruto de força humana, mas da intervenção divina. Moisés, como líder, viu com os próprios olhos Deus transformar escravos em um povo livre e próspero. Essa passagem nos mostra que quando Deus decide nos levantar, Ele muda cenários em questão de horas. Moisés foi usado para conduzir Israel não apenas para fora da opressão, mas para uma nova condição, de escravos a herdeiros de promessas. O Senhor ainda faz isso hoje. Ele pode transferir riquezas, abrir portas inesperadas e reverter decretos contrários para cumprir sua palavra. A prosperidade que veio sobre Israel começou com a obediência e se manifestou em abundância no momento da libertação. Se você crê que Deus pode transformar cativeiro em prosperidade, escreva nos comentários: o Senhor é minha fonte de riquezas. Quando o povo saiu do Egito, eles tinham ouro, prata e roupas finas, mas o deserto não oferecia nada. Não havia plantações, mercados ou fontes naturais que pudessem sustentar. Luz. Nesse cenário, Deus mostrou uma riqueza muito maior que a material, a provisão diária e sobrenatural. Durante 40 anos, o Senhor alimentou Israel com maná, o pão do céu, e enviou codornizes quando eles pediram carne. Quando a sede os consumia, Deus fez água brotar, da rocha. Cada detalhe mostrava que a riqueza verdadeira estava em depender de Deus e não apenas dos recursos acumulados. Moisés foi testemunha desse cuidado. Ele via dia após dia o povo acordando e encontrando a provisão fresca diante das suas tendas. Nada faltava, porque a riqueza do Senhor não se limita a dinheiro ou bens, mas à sua fidelidade que sustenta em todo o tempo. Essa lição é profunda. O Egito tinha celeiros, mas o deserto tinha o céu aberto. Moisés experimentou uma riqueza que não podia ser roubada, pois vinha diretamente das mãos do Criador. Essa era a maior segurança que alguém poderia ter. E ainda mais, ao longo da jornada, as roupas e sandálias do povo não se gastavam. Deuteronômio 29:5. Isso mostra que a verdadeira prosperidade não é apenas receber, mas também não perder o que já se tem, porque o Senhor preserva. Assim, Moisés entendeu que ser rico não era apenas ter ouro nos bolsos, mas viver debaixo da provisão contínua de Deus, que nunca falha. Se você crê que a provisão do Senhor é maior do que qualquer riqueza humana, escreva nos comentários: Deus é meu provedor.